A história do rei Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Sempre que o rei Davi é mencionado, minha mente evoca a imagem de quando ele era adolescente, confiando na força de Jeová. Usou um estilingue para matar o gigante Golias com uma pedra. Mais tarde, ele foi à guerra, venceu muitas batalhas e realizou muitos atos heróicos. Mas a Bíblia documenta também que, quando Davi se tornou rei de Israel, ele causou a morte de Urias e tomou para si a sua esposa Batseba. Por isso, o caráter justo de Deus veio sobre Davi, e através do profeta Natã, Deus falou a Davi, dizendo: Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. 2 Samuel 12h10. O rei Davi tinha pecado, e Deus o puniu. Por que, então, Deus se regozijou com Davi mais tarde e disse que Davi era um homem segundo o seu próprio coração? Isso me deixava muito perplexo. A fim de entender isso, busquei e orei a Deus muitas vezes e encontrei muitos versículos na Bíblia. Através da busca e da comunhão com meus irmãos e irmãs, eu finalmente encontrei a resposta. O rei Davi se arrependeu verdadeiramente perante Deus. Foi apenas através da comunhão com meus irmãos e irmãs que vim entender que, quando Deus disse que o rei Davi era um homem segundo o seu próprio coração, ele quis dizer que a essência de Davi se conformava à sua vontade. Apesar de ter cometido uma transgressão impulsiva, Davi foi capaz de se arrepender verdadeiramente. A Bíblia registra que, após ter pecado, o rei Davi orou a Deus, dizendo: Volta-te, Jeová, livra a minha alma, salva-me por tua misericórdia. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Salmos 6:4-6. Por causa de seu pecado, o rei Davi sentiu um remorso profundo, e ele se arrependia e confessava, jejuava e orava diante de Deus todos os dias, e orou a Deus pedindo que fosse misericordioso. Suas palavras faladas em oração: toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito, representam a extensão de seu remorso e o quanto ele se odiava. A Bíblia registra também: ora, o rei Davi era já velho, de idade muito avançada, e por mais que o cobrissem de roupas não se aquecia. Disseram-lhe, pois, os seus servos: busque-se para o rei meu senhor uma jovem donzela, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei meu senhor se aqueça. Assim buscaram por todos os termos de Israel uma jovem formosa, e acharam Abisag, a sunamita, e a trouxeram ao rei. Era a jovem sobremaneira formosa, e cuidava do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. 1 Reis 1:4. Em seus últimos anos, o rei Davi não conseguia dormir bem, então seus servos arranjaram uma virgem incrivelmente linda para esquentar sua cama, mas o rei Davi jamais a tocou. Isso nos mostra que, após perceber sua própria transgressão, Davi se arrependeu e mudou completamente, de modo que nunca mais cometeria o mesmo pecado. Davi não era um israelita comum, ele era o rei de Israel e possuía status e poder. Durante toda a sua vida, porém, ele só cometeu esse único ato de relação sexual ilícita, e sendo quem era, em sua posição, deve ter sido extremamente difícil não cometer outras transgressões além dessa. Isso mostra que o rei Davi tinha um coração que temia a Deus. Após ter sido punido por Deus, ele nunca mais ousou tratar a palavra de Deus com desdém nem fazer qualquer coisa que ofendesse o caráter de Deus, muito menos quis trazer vergonha para o nome de Deus. A atitude do rei Davi em relação à sua transgressão e o grau de seu arrependimento nos mostram que suas relações sexuais ilícitas com Batseba foram uma transgressão momentânea. A sua essência, porém, era de um homem bom, e podemos dizer que, desde a antiguidade até os dias de hoje, nenhum rei jamais superou Davi.